É interessante a ideia, mas é mentira, tá, gente? É mentira, que é o mito dos 21 dias. Que você cria um hábito em 21 dias. É o maior mito de todos, assim, de hábitos. Por que isso? Porque eu vou começar com a explicação de comportamento para vocês entenderem melhor. O que eu quero dizer com isso? Tá, tem um episódio que é de hábitos ruins, que é vícios comportamentais, o episódio 8 já, para quem quiser entender mais o lado ruim de comportamentos aí, como por exemplo eu já roí unha no passado. Mas vamos detalhar. Comportamento é tudo que você faz e pensa, digamos assim. Tudo, sem exceção. Eu estou aqui na frente de uma câmera, eu olhei para o carro que estacionou na rua, que tem uma janela aqui do lado, olhei para a luz e pensei no que eu vou falar. Eu tenho um roteiro pronto aqui na minha frente. Então, é um comportamento que eu estou fazendo. Eu estou gravando um vídeo entre provavelmente 6h43 até umas 7h15. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo. Então, eu estou gravando um vídeo. Assim como o comportamento de estar caminhando na rua é um comportamento que começa e termina. O comportamento de estar remoendo o passado num quarto escuro deitado, ele tem um começo, um meio e um fim. Você está num quarto escuro, tem um local, tem um contexto, alguma coisa aconteceu antes, alguma coisa aconteceu depois. Mesmo que é muito distante do mundo real, assim, que é algo que fica um abismo de distância do que as pessoas conseguem ver a olho nu, digamos assim, é considerado comportamento, seja ele bom, seja ele ruim. Então vamos analisar a seguinte comparação. Tá? Vamos partir do pressuposto que todo hábito se consolida em 21 dias. Vamos considerar isso como verdade. Então eu pergunto para vocês, tem 2 hábitos que eu quero colocar na rotina. Vamos supor, né, hábitos possíveis aí, então eu não vou colocar correr, porque correr é ruim todo dia, às vezes até acaba aí lesionando se você correr 1 hora todo dia. Quem é da corrida sabe. Então vamos colocar caminhar 1 hora por dia. E vamos colocar outro comportamento aí desejado. Vamos supor que você não tem muito conhecimento e quer comer um brigadeiro depois do almoço. São esses 2 comportamentos. Um ou mais, ou comer sobremesa, enfim. Qualquer comportamento nesse sentido que não lhe traga benefício aí pela nutrição. Então eu te pergunto, é mais fácil você comer um brigadeiro depois do almoço ou você caminhar todo dia 1 hora no final da tarde? Eu imagino que você já saiba me responder isso. E ainda digo mais, agora eu quero que você considere que 21 dias é o tempo perfeito para consolidar um hábito. Os 2 casos consolidem que não, né? Para entender bem, por exemplo, hábitos como fumar, roer unhas, cortar, beber, usar drogas, aí dependendo da química que exercer no corpo, e comportamentos maléficos como compulsão alimentar, compulsão em compras, compulsão sexual, recompensas imediatas, TikTok, YouTube, enfim, tudo que envolve recompensas imediatas, séries, vamos considerar como hábitos fáceis de serem colocados. Então, se são hábitos fáceis, às vezes você coloca 3 dias um hábito ruim e você já consolidou o hábito. Então você come sobremesa 3 dias e você já come sobremesa para sempre. Agora, hábitos, no caso de caminhar, talvez você faça isso 1 semana, mas aí no começo você falha mais e depois você começa a colocar o hábito, talvez você demore 40, 50 dias. É um hábito relativamente, no meu ponto de vista, relativamente fácil. Mas assim, se você quiser colocar um hábito mais difícil, como correr 3 horas na semana, como estudar profundamente, enfim, hábitos mais difíceis, eles vão gerar aí um tempo maior para você engajar. E principalmente em relação à sua motivação e a recompensa que você estiver sentindo. Então se você estiver sentindo muita recompensa, mesmo que o hábito seja positivo, por exemplo, eu corri hoje de manhã e assim, eu estava no grupo de corrida, então a gente naturalmente se motiva, a galera fala de corrida e tal, e eu vi um post motivador assim, de uma mulher que comentou a minha corrida. Eu vi a corrida dela, me deu vontade de correr hoje de novo. Então assim, são hábitos diferentes, mas eu senti uma recompensa naquilo e obviamente eu estive cercado de pessoas que querem o mesmo objetivo que eu, né? No meu caso é correr. Aí tem pessoas lá que querem emagrecer, tem pessoas lá que já tiveram emagrecimento e querem
agora apenas saúde, ou melhorar o ritmo, aumentar a distância, enfim, tem outros pontos, mas é levado em conta a corrida, então é um comportamento relevante. Talvez para esse comportamento, se demore 3 meses, né, para engajar nele, para começar a não sentir falta. Pode ser que você consiga em 21 dias, mas talvez demore mais, talvez demore menos, dependendo aí se você já joga bola, se você já faz alguma coisa que o corpo naturalmente responde e a atividade física é mais fácil. Se você lê alguma coisa que você não gosta, ler é relativamente fácil para quem tem uma boa visão. Não é difícil, a gente lê conversa do WhatsApp o tempo todo, por exemplo. Só que se você não estiver motivado a ler um livro, por exemplo, não tiver motivação nenhuma, mesmo que você goste de ler outros livros, aquilo vai se tornar difícil. Se você tem que ler por algum trabalho, alguma coisa assim, você tende até a procrastinar nesse sentido. Então, tenha isso claro em mente. Tenha isso claro em mente, tá? Você não deve considerar todos os hábitos iguais. Então, 21 dias é o maior mito que tem. Por exemplo, se eu quero ler, eu tenho alguns livros aqui, se eu quero ler um livro que eu já tenho interesse, que eu tenho muita motivação de ler, é uma coisa. Se eu quero ler uma coisa que eu sou obrigado a ler por algum motivo, seja ele qual for, ou até algum aspecto que eu tenho que aprender, é completamente diferente. Inclusive, nesse segundo caso, se é algo que você não tem que ler e é tedioso, você pode usar de rotina do sono, para dormir de noite. E se é algo que você tem que ler e precisa aprender o conteúdo que está ali e é tedioso, você pode ler na rotina da sua manhã aí, né, como eu falo de rotina vencedora alguns episódios atrás. Então assim, varia de pessoa para pessoa, tá? Varia de pessoa para pessoa. Eu já vi essas situações aí de pessoas lendo livros e também varia a motivação que tu tem em cada comportamento. Então, um comportamento, né, em uma determinada pesquisa, que eles fizeram uma pesquisa longa, pode demorar 5 dias a 700 e poucos dias, sem uma conclusão específica para você engajar. Então, comportamento fácil, tipo, comer um brigadeiro, às vezes 2 dias que você faz já virou hábito. Um comportamento difícil, às vezes algo bem intenso, demora mais que 6 meses e nem assim tem resultado. Ou evidências próprias de que você conseguiu aquilo. Varia muito. Eu vou citar 3 comportamentos, como eu citei anteriormente, pelo menos 3. Se eu me empolgar e falar muito rápido, eu coloco mais comportamentos aqui no meio.